Bom dia, galera, canal Green Mais, palpite de futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, são os palpites desta quarta-feira. Primeiro jogo aí na Noruega, o Stordal Blink contra o Fredrikstad. Meu palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos aí do Stordal Blink, em 3 oportunidades bateram mais 2 gols e meio. Porém, nos últimos 5 jogos do Fredrikstad, jogando fora de casa, todos os jogos bateram mais 2 gols e meio. Todos os jogos bateram ambas marcas. Uma outra boa possibilidade para esse jogo. Próximo jogo aí na Letônia, o Riga contra o RFS. Acredito que nesse jogo ambas as equipes marcam, é o prognóstico mais certo. O RFS aí é o primeiro colocado do campeonato, o Riga é o terceiro. Simplesmente é o atual campeão, o Riga, contra o vice-campeão da temporada passada. Eu acredito que ambas marcam, batem com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo aí, Europa, Liga dos Campeões, Atalanta contra o Young Boys. Aqui eu não tenho muito o que falar, dois times muito ofensivos. A banca está dando esse time do Atalanta aí como favorito. Porém, quem conhece o Young Boys sabe que é um excelente time. Então, para se precaver, é melhor apostar em gols. Dois times excelentes que atacam bastante. Eu acredito que no mínimo 3 gols saem nesse jogo com bastante tranquilidade. Próximo jogo é na Noruega, o Stabæk contra o Strømsgodset. Meu palpite para esse jogo, mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos aí do Stabæk, jogando em casa, em 3 oportunidades bateram mais 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos aí do Strømsgodset, jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. Eu acredito que esse é um jogo ideal para apostar em gols, porque no último jogo aí, entre essas equipes aí, o Strømsgodset goleou esse time do Stabæk esse ano aí por 5-1. Eu acredito que no mínimo 3 gols saia com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo é na Noruega, segunda divisão, o Rankan contra o Sandnes. O palpite para esse jogo é casa vencendo. O Rankan é o líder do campeonato, disparado lá, 4 pontos de diferença por Alesund. Eu acredito que esse time do Sandnes aí não vai conseguir ganhar o Rankan. Nos últimos jogos entre essas equipes aí, o Rankan vem sempre vencendo. Eu acredito que isso aí vai acontecer novamente. Próximo jogo aí na Suíça, Liga de Acesso, o Chiasso contra o Sion 2. O Chiasso é favorito, porém eu não vou apostar na vitória dele. Eu acredito que é mais fácil eu apostar em gols. Nos últimos 5 jogos do Chiasso, todos bateram mais 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos do Sion 2, jogando fora de casa, todas as oportunidades bateram mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Sion fora de casa, 4 oportunidades eu observei que bateram mais de 3 gols e meio também. Próximo jogo é na Escócia, o Hearts contra o Dunfermline. Palpite para esse jogo, caso empate anula. O time do Hearts aí tem um leve favoritismo, então vamos cercar no empate aí. Eu acredito que no mínimo empatar ele consiga. Nos últimos 5 jogos jogando seus domínios, ele ganhou 3 jogos, perdeu 1, empatou 1. O time visitante do Dunfermline perdeu 4 jogos jogando fora de casa, empatou 1. Eu acredito que no mínimo, caso eu consiga ganhar esse jogo aí ou empatar. Próximo jogo aí na Inglaterra, Peterborough contra o Bournemouth. Palpite para esse jogo aí é mais 2 gols e meio. Eu acredito que no mínimo saia 3 gols nesse jogo. O time da casa aí, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 jogos, ganhou apenas 1. Em 4 oportunidades bateu mais 2 gols e meio. O time visitante aí vem muito bem nesse campeonato. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1. Jogando fora de casa aí nos últimos 5 jogos, ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. Eu acredito que nesse jogo aí vai bater 2 gols e meio com muita tranquilidade. Próximo jogo é a Europa, Liga dos Campeões, Red Bull Salzburg contra o Lille. Time da casa aí super ofensivo, jogando seus domínios. Quem conhece o Red Bull Salzburg aí sabe que ele é um time que marca muitos gols. Nos últimos 5 jogos aí, jogando seus domínios, ele ganhou 5 jogos. Em 3 oportunidades bateu mais 2 gols e meio.
esse time do Lille aí, jogando fora de casa aí no campeonato francês lá, ele não vem bem. Ele vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu acredito que nesse jogo saia 2 gols e meio com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí, Brasileirão aí na Série B, o Guarani contra o Cruzeiro. Eu acredito que no mínimo nesse jogo saia 2 gols. Os últimos confrontos aí entre essas duas equipes aí, o último confronto foi em junho, saiu 6 gols. Em 2020 aí, no retrospecto, se vocês olharem, sempre sai 2 gols ou 3 nesses jogos do Guarani e do Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa péssima fase, o Guarani está em ascensão. Eu acredito que 2 gols saia tranquilamente nesse jogo. Próximo jogo é América do Sul, Copa Sul-Americana, o Libertad contra o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo aqui no Brasil, o Red Bull ganhou de 2-0. Porém, eu acredito que o Red Bull vai ganhar ou empatar esse jogo. Esse time do Libertad é muito inferior tecnicamente. Eu acredito que ele não vai ter chance contra o time do Bragantino. Próximo jogo é no Chile, Universidade Católica contra o Melipilla. Eu acredito que nesse jogo aí saia mais 2 gols e meio. O time da Universidade Católica ali no campeonato chileno. Ele está na 3ª colocação. Ele está a 8 pontos do líder, que é o Colo-Colo. O time do Meio está na zona de rebaixamento, está na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos, o time visitante, ele não ganhou ninguém, perdeu 3 jogos, empatou 2. No último confronto entre essas equipes, o Melipilla ganhou a Universidade Católica, porém eu acredito que vai sair 2 gols e meio com bastante tranquilidade. A Universidade Católica jogando seus domínios aí, na maioria das vezes, nos últimos 5 jogos, se vocês observarem, 4 oportunidades, bateu mais 2 gols e meio. Próximo jogo é América do Sul, Libertadores, Barcelona aí contra o Flamengo. Eu acredito que nesse jogo teremos ambas marcas, com certeza. O Flamengo ganhou o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro 2-0. Esse time do Barcelona aí, eu acredito que ele vai fazer um gol no Flamengo. Eu acredito até que o Flamengo vence esse jogo aí por 2-1. Vai ser um jogo complicado, ambas marcas, melhor prognóstico para esse jogo. Deixar aqui 3 bilhetes prontos, bilhetes bem estruturados, bem elaborados. Eu apostei em bilhetes com mais 2 gols e meio aí, que eu tenho convicção que isso vai bater tranquilamente. Na Noruega aí, Storjas Blink contra o Fredrikstad, mais 2 gols e meio. Liga dos Campeões, Atalanta contra Young Boys, mais 2 gols e meio. Noruega, Stabæk contra o Strømsgodset, mais 2 gols e meio. Uma cotação de 13,30, uma aposta de R$50, um possível retorno de R$164,85. Próximo bilhete aí, na Suíça, o Chiasso contra o Sion 2, mais 2 gols e meio. Na Escócia, o Height contra o Dunfermline, caso empate anula a aposta. Na Inglaterra, o Peterborough contra o Bournemouth, mais 2 gols e meio. Uma cotação de 4,25 aí, uma aposta de R$50, um possível retorno de R$212,73. Próximo bilhete aí na Noruega, o Rankan vencendo o Sandnes. Na Liga dos Campeões, o Salzburgo contra o Lille, mais 2 gols e meio. Na Série B, o Guarani e o Cruzeiro, mais de 1 gol e meio. Uma cotação de 4,7, uma aposta de R$50, um possível retorno de R$203,47. Então, galera, esses foram os palpites para quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral lá, curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo.